Olá pessoal, estamos começando mais um Em Casa. Sejam todos bem-vindos. Mandar um beijo para todo mundo que já está aqui, Bezerra Consultor, M Coelho, Silmara Silva, Kessia Lopes, Yarla Ribeiro, Fernanda Michele, Noé Filho. Um grande beijo para todo mundo. Vão chamando o pessoal, vai curtindo a live, tá, gente? É importantíssimo pra gente. Olha só, a convidada de hoje é especialíssima. É uma menina que eu tenho um carinho grande pelo trabalho, pelo que já vi do trabalho. E uma pessoa que já tem fãs, né? no nosso Piauí, na nossa Teresina, que na verdade ela é do Piauí. Mas antes de chamar a querida, talentosíssima Monize Borges, eu quero mostrar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, do trabalho da Monize, porque ela tem um trabalho imenso. Vamos ver. Cada dia que passa, vejo um mundo diferente. Sinto que a solidão me faz melhor que muita gente. Há pessoas a quem dou a mão e um sorriso ameno. Pessoas que vêm e vão, deixando seu veneno. Mas não vou permitir que o mal se alastre. Mas não vou permitir que façam o que quiserem de mim. A cada dia que passa, vejo um mundo diferente. Sinto que a solidão me faz melhor que muita gente. Então vamos chamar agora a Monize, tá? Pra gente conversar, aproveitar bem o tempo. Monize, minha querida, venha pra cá ficar em casa comigo. Beijo pra quem tá entrando aí, um grande beijo pra todo mundo que tá entrando. Kátia Godinho, Monize! E aí? Olha, eu tinha preparado uma surpresa pra você, mas deu um tilt aqui. Mas aí na edição, quando tiver lá no YouTube, você vê, tá bom? Tá bom, eu fiquei ansiosa que fiquei, meu Deus, minha internet, aconteceu alguma coisa. Não, Só... foi aqui, na minha internet. Mas eu descobri você assim há milhões de anos. Eita, meu Deus do céu. E Tá até com medo. eu queria tanto que você visse. Monize, meu amor, muito obrigado por você ter vindo, ter topado o nosso convite, ter reservado esse tempinho. As pessoas pensam que porque a gente está em casa, está sem fazer nada, mas às vezes a gente está fazendo muito mais do que o que deveria fazer, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá, Monize? Eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer, já tinha visto aí a repercussão do seu programa. Realmente, com a pandemia, nós que somos artistas e professores, a gente tem trabalhado muito mais, né? Então, em casa, mas a casa virou escritório, a gente não separa mais o escritório da casa, isso é um tanto complicado até, né? Mas vamos seguindo. Verdade, e o escritório funciona de domingo a domingo, né? Aqui em casa é assim, de domingo a domingo. De domingo a domingo, os alunos mandam mensagem até de madrugada, é uma coisa louca. Oh, meu Deus do céu. Mas, Monize, olha, a gente abriu um programa com um trecho do seu começo, lá na banda Agnes. Eu não sei se você consegue ler aí, né? Porque eu procurei foto sua do tempo da banda Agnes, mas Eita. essa matéria, olha só, essa matéria é de 2003, dizendo que a banda Agnes se apresentaria no Boca da Noite, a banda Agnes de Picos, né? As músicas do grupo misturam rock, pop, uma pitada de romantismo. A banda é formada pelos músicos Anderson, Monize, Clécio, Júnior e Alexandre. O começo foi aí, Monize? Caramba, meu Deus! Eu tô chocada. Depois me manda essa matéria. Vou te mandar essa matéria. Nunca encontrei essa matéria. Gente do céu, 2003. 2003. Olha, essa Caraca. matéria saiu... Ah, não, aqui já é a data de hoje, mas ela saiu dia 13 de maio de 2003. 2003, às 2h11.
Eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade quando eu cantei pela primeira vez no Boca da Noite, né? Sou ruim de matemática, eu sou de 1989, então 2003 menos Ah, eu também fiz letras 1989. português, não fiz letras matemática, não. Mas eu acho que era 13, né? Aí fala o mês da apresentação, não? Deixa eu ver. A banda Agnes de Pix será a atração do projeto Boca da Noite desta quarta-feira, dia 14, a partir das 19 horas, no bar do Clube dos Diários. Como o mês foi, que eu tô vendo aqui, maio, então foi dia 14 de maio. Foi Hum, e- maio. então eu ainda tinha, acho que uns 13, porque eu sou de julho, né? Então, Então ainda tinha é, é, 13. Bonise, mas tudo começa aqui com a banda Agnes, é verdade? Ou tem alguma outra coisa antes que te fez pensar assim, olha, eu poderia ser cantora? não. Na verdade, eu comecei a cantar muito pequenininha, né? São os relatos dos meus pais de que eu Uhum. cantarolava em casa e que cantarolava na igreja ainda com 2 aninhos, sem nem falar direito, já cantava, né? Mas assim, para dizer que foi que eu comecei a virar uma profissional da música, foi com 10 anos de idade, realmente. Foi quando eu conheci o Odorico Carvalho, que é um grande compositor piauiense, né? Picoense, hoje é diretor da TV Picos, lá em Picos, e é uma pessoa de extrema importância para a arte do nosso estado. Ele foi na minha escola falar de um programa de rádio que ele tinha e funcionava ao vivo e era com público. Imagina, programa de rádio com público, acontecia na ABB. E aí Gente, foi você foi lá. assim, a Dalva de Oliveira de Picos. Na época não tinha nem show em bares, era uma coisa assim que não existia, né, na cidade. E aí eu comecei a cantar nesse programa de rádio dele. E aí lá eu conheci o Anderson. E aí a gente montou a banda Agnes. A banda Agnes nasceu, foi junto, assim, foi tudo junto. Fui cantar no rádio, conheci o Anderson, a gente montou a banda, começou a compor e a gente lançou nosso primeiro CD em 2000. Ou foi 2001, né? O CD da banda Agnes, que eram 12 músicas autorais. Eu já Olha, já escrevia. eram 12 É, músicas autorais, porque é muito, viu, Monize? Assim, sim. para uma É, menina de 10 anos, né? a gente, na verdade, compunha juntos, né? O Anderson é um compositor, ele reside hoje aqui em Teresina, né? Mas a carreira dele meio que deu uma... Parou por um tempo e ele voltou a cantar por um tempo, e aí agora a gente está nessa pandemia, não sei como é que ele tá, né? Uhum. Mas a gente ficou na banda, acho que foi uns 2 ou 3 anos. Acho que esse show do Boca da Noite aí já foi assim, a gente já estava se separando, né? E Uhum. aí, depois disso, eu comecei a cantar sozinha. E aí foi onde eu comecei a cantar em barzinho. E eram poucas pessoas que faziam isso lá em Pix, porque realmente a gente não tinha espaço para isso. E aí isso foi se expandindo lá na cidade, né? Então hoje quem conhece Pix sabe que se você está ali no centro, que a gente chama de praça de alimentação, que é uma esquina que são vários restaurantes, pizzaria, churrascaria, né? São acho que cerca de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são 6, 7 restaurantes funcionando na mesma esquina e tem música em todos. Então é uma loucura. Hoje em dia é uma poluição sonora louca ali, porque em todo lugar que você vai tem música ao vivo. E Picos realmente é uma cidade que tem muito artista. Acho que eu conheço esse local que você está falando. Monize, a gente estava falando aqui, né? Você começa a sua história compondo, você começa a sua história sendo uma compositora, né? E isso é Sim. interessantíssimo, isso é bacanérrimo, porque a grande maioria dos artistas começa a sua história com covers de bandas, de outras bandas e tudo. Mas com relação a essa cena autoral, Monize, como você vê tudo isso? Como você vê esses espaços para as músicas próprias? Né? Como você vê tudo isso? Olha, eu fico pensando que antigamente a gente tinha muita sorte e não sabia. Certo que a internet veio e possibilitou, né, que a gente levasse a nossa música para muitos lados. Só que ela vem e ela também dificulta, porque é tanta coisa, né? É tanta E aí coisa para que curar tudo isso, né, para escolher, para
Exatamente. E antigamente, quando a gente tocava, as pessoas escutavam, as pessoas apreciavam, acredito que mais, porque elas tinham um certo prazer que talvez hoje não tenham tanto por ter tanta informação e tanta música vindo da internet. E as pessoas não sei. Eu vejo assim, porque eu vejo tanta gente boa e que não tem tanta visibilidade. Antigamente, acho que todo mundo que entrasse na cena tinha um certo reconhecimento por conta disso também. A gente só tinha a nosso favor o rádio, né? E as músicas tocavam bastante no rádio. E lá em Picos, era uma coisa louca, porque a banda nasceu dentro do rádio, como eu falei. Eu comecei a cantar no rádio, conheci o Anderson lá. A gente começou a compor, a gente gravou CD e a gente saiu tocando. E assim, era uma loucura, porque eu já cheguei a fazer show lá em Picos, no Picoense Clube, e escutar 5 mil pessoas cantando uma música sua, né? E Ai, que maravilha! é muito louco isso. É Que você ter a bom. certeza de que de alguma maneira você chegou em alguém, né? E que você tocou alguém e de que alguém se É, identifica, porque a pessoa só canta música quando ela gosta, né? Você não vai cantar sem gostar. Na hora que você ouve uma música, você gosta, você aumenta a minha música, né? Não tem. e é Não, não engraçado é. porque é verdade, é verdade. E é engraçado porque a banda acabou há muito tempo, né? Já são aí, acho que, sei lá, mais de 17, uns 17 anos, na verdade, né? Que essa banda acabou. E até hoje as pessoas me pedem músicas da banda Agnes para cantar. As pessoas de Picos, né? Porque eram as Sim, pessoas que sim, sim. escutavam, né? Porque a gente não levava tanto para fora, assim. Mas as cidades vizinhas ali de Picos. Esse foi o comecinho. Agora eu vou dar um É. salto, mas vou dar um salto imenso. Vou dar um salto enorme, que é para a gente poder falar logo, enquanto já tem algumas pessoas aqui, para ir. Depois a gente vai falar de novo, que é o seu mais novo show, que é esse aqui Sim. feito em parceria com a galera da Geleia Total, né? Mandar um grande beijo pro Noé Filho, que é um querido, já teve aqui no nosso programa, que chama Memoriar. Vamos falar um pouco desse show, Muniz, que tá todo mundo polvorosa. Eu vi que o seu history só dá esse show, o pessoal É. compartilhando só esse show. Então, esse show é algo muito especial, né? Que surgiu aí a partir das minhas conversas com Noé, que antes de tudo é um amigo. Noé Filho foi o meu fã, assim, quando eu era ainda adolescente. Deixa eu E ver aí se ele tá aqui. ele tem me ajudado, né? Tá, ele Ele tá tem me aqui. ajudado não só a mim, mas a todos os artistas piauienses com a Geleia Total, né? Fomentando a nossa cena. Não só da música, mas do teatro, da dança, da literatura. Ele é realmente assim, uma pessoa importante, muito importante hoje para a nossa cultura. E aí, conversando com ele, eu falava para ele: Noé, eu quero fazer uma live, mas eu não quero expor os músicos que tocam comigo, porque eu tenho muito medo, eu tô com muito medo desse vírus. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de perder as pessoas que a gente ama. E as pessoas que tocam comigo são amigos muito, muito íntimos mesmo, assim, né? Ó, Então, ele tá dizendo eu aqui que é decidi. seu fã das antigas, desde os 14 anos. Não sei se os 14 anos dele ou os 14 anos seus. Acho que dele, acho que dele. E aí, eu resolvi que eu não ia fazer live agora com a banda, só quando realmente a gente tiver uma segurança maior. E aí ele falou: Moniz, então por que não fazer um show em homenagem? Uma espécie de celebração, né? Pelas pessoas que se foram. Ele sabe que eu perdi dois amigos especiais, né? O Caio, violoncelista daqui de Teresina, O todos Caio, que acho que conhecem. era amigo do Piauí inteiro, né? Ele É, morou aqui em Timon, foi meu aluno, querido. sim. E foi um baque, né, para todos nós, assim. E perdi um dos meus melhores amigos também, uma pessoa que conviveu comigo. A gente conviveu os meus primeiros anos aqui em Teresina inteiros, assim.
Então, era uma pessoa que era como um irmão, assim, né? Então, quando você perde alguém, assim, dessa forma e sem nenhuma explicação, você realmente... Tudo muda, né? A perspectiva de vida muda, tudo muda. Então, eu comecei a compor também, né? Eu fiz 2 músicas e mandei pro Noé, né? Uhum. Mandei essas músicas pro Noé. E aí veio a ideia dessa live, né? É um show, mas é também uma forma de cantar aos corações, né? De abraçar em forma Uhum. de De música, né? música. Levar a música em forma de abraço, na verdade. E, e por isso que eu falei até no meu post que era uma ode à vida, né? Essa live, na verdade, é para a gente celebrar a vida dos que ficaram e as vidas dos que foram também. Então, vai ser muito bonito porque a gente está preparando isso com muito amor. E eu espero só ter forças para deixar Ah, para é. chorar só Eu, do meio eu, para o fim. eu já ia dizer isso, gente. Então a gente já prepara o lencinho para ver a Monize É, homenageando aí a vida, porque é uma coisa que a gente tem se apegado tanto é a vida. Todos nós estamos querendo viver. Tudo que a gente está fazendo é porque quer continuar vivendo. Monize já tem uns sim, recados aqui. Eu tá. vou começar a ler alguns, porque as pessoas se zangam. Elas dizem assim, de que adianta assistir a live se ele nem fala? Tá, enquanto você escolhe o comentário, só queria falar sobre o nome da live, né? Que é Memoriar, Isso, que falei. é o título da última música que eu fiz. Eu fiz essa música e aí virou o título dessa live. Quer dizer, já era quase uma premonição. É. A Kátia está dizendo, Monize, o que te inspira a compor? E dos artistas daqui, você tem algum especial que você diz assim, sou fã? Né? E ela falou também aqui mais adiante que faz lives e imagina que uma pessoa pediu para ela cantar a sua música. Aí você cantou, né, Kátia? Não vem dizer que não sabia, não. Eu tenho certeza que ela sabia. Espero que tenha cantado. Nem que tenha sido a capela, viu? E aí ela fez essa pergunta, né? O quem que te inspira, eu acho, né? Sim. O artista piauiense que você disse que é fã. Aliás, o que te inspira a compor dos artistas daqui, de quem você é fã, de quem você admira o trabalho. Vamos responder aí a Kátia. Tá. Bem, o que me inspira a compor são os acontecimentos da vida, né? Os sentimentos, as relações, né? Então, eu componho por amor, componho por amizade a alguém, componho lembrando de lugares, né? Quando vem aquela nostalgia que você lembra do interior do seu avô, em que você passava as suas férias. É assim que eu componho. É por isso que eu tenho muita música. Se vocês procurarem, quem não conhece ainda os meus CDs, né? Na verdade, não tem todos no Spotify. Eu vou até tentar colocar o CD mais antigo, o Penso em Ti. Eu tenho até outros CDs gravados, mas eu deixo esses guardados assim para recordação. Mas eu conto como os CDs do Penso em Ti, Amor em Prelúdio e o EP, Algo Teu, né? E aí vocês vão perceber que eu tenho muita música falando de cidade, né? Fiz uma música para Teresina, fiz uma música para Picos, fiz uma música falando da poluição dos rios, né? Que eu não conheci quando não eram poluídos, então eu não tive a oportunidade de ter essas lembranças que outras pessoas têm, né? Nos nossos rios. Então eu vou compondo dessa forma. E é sentimento, na verdade, assim, não tem como a gente inventar, né? Não Então, tem, não. E o artista, eu acho, né, Monize, a gente nunca está dissociado da nossa obra e nem do nosso tempo. É sempre sobre algo que a gente viveu, ouviu, que inspira isso, né? Embora não seja necessariamente aquilo, né, que a gente viveu, mas ele com certeza vai ser uma mola propulsora para a inspiração. muitas vezes a gente dá uma melhoradazinha assim para se tornar uma coisa mais bonita, né? Mas é basicamente o que a gente viveu ou o que a gente viu alguém viver também, porque eu já fiz música pensando em relacionamento, nos desenrolares dos relacionamentos de amigos,
É mais ou menos isso também. Mandar um Ah, e beijo pro Moisés Chaves, que acabou de entrar e tá dizendo que a gente é lindo. Eu me esforço, a Monize é naturalmente. Beijo, Moisés. Moisés está lá escutando o canto dos passarinhos todo É. dia, lá na Cacimba Velha. Grande abraço, Moisés. Então, ela perguntou também quais os artistas Isso. que eu me inspiro, né? Uhum. Eu comecei me inspirando a escrever na escola ainda, com a minha professora de literatura. Eu sempre falo dela, a professora Marli, que foi a pessoa que... Lá em Picos, né? Lá em Picos, que mais me incentivou a escrever poesia. Então, foi daí que começou. A minha mãe já tinha escrito um livro de poesia, né? Então, em casa, a minha mãe, com esse incentivo à leitura e a leitura da poesia, porque ela escreveu um livro, e ela, por admirá-la, eu tentei começar também a escrever, a professora notou isso e incentivou. E aí foi daí que eu comecei a escrever, antes mesmo de começar a cantar, né? Uhum. E aí, depois que eu comecei a cantar e conheci o Anderson e toda essa influência, ele já fazia música. Então, eu já tinha feito umas músicas bem bizarras, assim. Que você jamais vai mostrar, né, hoje em dia. Não! Mas, assim, eu não sabia que aquilo podia se tornar uma arte, que era uma arte que podia se tornar algo maior e a minha profissão. E foi assim que eu comecei. E eu admiro muito artistas da atualidade aqui do Piauí. Eu posso falar de Hugo dos Santos, Vale do Até, Bia e os Becks. Eu admiro muito todos da Bia e os Becks, porque dentro da Bia e os Becks nós temos vários artistas, compositores, como o Jardel, o Braulio, o Lucas, a Bia. Todo mundo compõe ali dentro daquela banda, né? Ali é uma loucura, né? Eu admiro muito... Quem mais? Os artistas picoenses também, o Odorico, uma das minhas primeiras referências. E são muitos, né? Não tem como falar de tudo, de todos, né? Monize, você falou por diversas vezes aqui na nossa conversa sobre gravar CD. Você diz, eu gravei um CD, gravou o CD com a banda Agnes, tem outros CDs. Era fácil gravar CD para você? Foi mais fácil? Você já viveu uma época mais fácil de gravar disco? Ou não? Você enfrentou todas as dificuldades que todo mundo teoricamente enfrentou? Todos os músicos, né? Bem, eu tive a sorte de nascer assim numa família que ama a música e que ama a arte, né, de forma geral. E os meus pais sempre me apoiaram muito desde o começo. Ai, que ótimo! Era isso que eu ia perguntar também, saber como essas duas pessoinhas aí reagiram quando você falou assim, gente, vou ser cantora na vida. Vou cantar na noite, vou pegar minha viola, botar debaixo de um braço, vou tocar no bar e de lá que eu vou tirar meu sustento. Eles disseram o quê? Não! Eles disseram, opa, pois a gente vai também. Até você completar 18 anos, nós vamos acompanhá-la. E foi assim que aconteceu. Dos 10, que fofo. Dos 10 aos 18 anos, os meus pais me acompanharam para todas as viagens de show. Inclusive, a gente até já sofreu um acidente juntos, infelizmente, mas não teve nada, graças a Deus. Ninguém teve nada. E por isso a gente decidiu não voltar depois de show, que acontece à noite. A gente sempre dorme no lugar. Dorme por lá. Mas sempre me acompanharam e me incentivaram. E como lá em Pix não tinha escola de música, teve uma época que até surgiu, mas que acabou rápido porque a pessoa tinha outra missão fora do Piauí. E, inclusive, é um cara aí que hoje é super famoso no Brasil inteiro, que é o Nivardo Paz, né? Compositor e... Enfim, ele abriu uma escola de música em Pix, mas essa escola não durou muito tempo, porque ele foi embora para São Paulo. E, por não ter escola de música, o meu pai, para me fazer melhorar, né? Ele sempre mandava gravar ao vivo os shows que eu fazia, no deck, né? Gravava fita. E aí eu fazia o show, no outro dia a minha tarefa era escutar e aprender a não fazer certas coisas. Então, essa foi a minha aula de canto por muito tempo. E aí,
quando eu fui gravar o primeiro CD com a banda Agnes, a gente tocava bastante em Picos, né? Porque éramos uma banda de adolescentes, então foi aquele boom assim na cidade. Os nossos shows acontecia tudo de coisa bizarra que tu imaginado, o povo pulando o muro, pulando a cerca, passando por debaixo das portas, de tudo, para entrar. E aí a gente conseguiu juntar um dinheiro. Eu lembro que na época era muito dinheiro, porque eu lembro que foi R$ 5.000 para gravar esse CD. A gente veio gravar esse CD aqui em Teresina. Ó, R$ 5.000 é muito dinheiro hoje, né? Você imagina aí o quê? 10 anos atrás? Mais, Mais, né? Então era muito dinheiro mesmo. uns 18 anos atrás, mais ou menos, que a gente gravou esse CD. Foi 2000 ou foi 2001 que a gente gravou. E aí, mas assim, não foi fácil conseguir chegar nesse dinheiro. A gente passou, sei lá, mais de ano tocando para juntar esse dinheiro. E acho que meu pai, na época, ainda pediu patrocínio, o pai dele, do Anderson também, e ainda completaram com o resto, mas sei que deu certo. A gente gravou esse Os CD. pais eram os principais fãs, pelo que eu pude perceber, né? Os seus, os do Anderson. Até hoje. Um beijo para os seus pais. Achei a foto deles assim, uma fofura. Um grande beijo para eles. Monize, vamos ouvir um pouquinho, gente? A Monize está só falando do que ela compõe, do que ela faz. Vamos ouvir, vamos ouvir. Bora. Peraí. Já que a gente está falando tanto de banda Agnes, eu vou tocar um trechinho de uma música da banda Agnes. Pronto, olha, quem tiver de Picos aí, o Flávio Guedes gosta de entrar aqui, é um ator e cineasta lá. Você brincou de amor comigo, me magoou, fez perder o meu brilho e agora estou a meditar. Mesmo assim penso em coisas que me fazem chorar e vou tentando te esquecer, pois um pedaço de mim se perdeu com você, meu amor. Ai, que fofo! Você era Sandy Júnior lá de Picos, né? Eu acho que era mais ou menos Famosíssima. isso. Agora essa Monize, música a aqui, gente tem um quadro. eu Pode cantava quando eu tinha 10 anos de idade. Eu toquei no mesmo tom, viu? Bem aguda. Danada, né? A Camila tá dizendo que você podia regravar, também concordo. A Kátia tá dizendo que foi a coisa mais linda. Um beijo, Oneide, pra você, minha demônia preferida. Monize, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Você Ficaria em Casa Com. Eu vou te dizer o nome de 3 pessoas e você vai me dizer se você ficaria em casa com essa pessoa, na quarentena, no isolamento, de férias. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom? Tá. Monize, você ficaria em casa com Djavan? Mas com certeza, por favor. Seria maravilhoso. Esse a gente Imagina. sabia que sim, porque a gente pesquisou e viu que você adora o Djavan. Eu sou muito fã do Djavan. Assim, tenho muita influência dele também para compor, né? Teve uma fase da minha vida que eu tinha mais, mas eu sou muito fã do Djavan. Bom, Monize, você ficaria em casa com Falcão? Rapaz, se fosse rapidamente, acho que sim, porque eu sou uma pessoa, até que eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu sou um pouco enjoada, assim, e eu acho que o Falcão, acho que ele não desliga, não, o humor dele. Eu acho que ia chegar um momento que eu ia querer dar na cara dele, mas tudo bem. E por último, você ficaria em casa com Sandy? Ficaria em casa com a Sandy, mas a gente ia se intrigar nas primeiras 6 horas. Porque ela parece ser chatinha e eu ia ficar enchendo o saco dela e ela ia me mandar pastar rapidinho, eu acho. Monize, você falou aqui rapidamente, você acabou entregando a sua idade, você falou que era de 89, então você tem aí entre 30 e 31 anos, por aí, né?
Como eu falei, também não fiz 30 letras anos. matemáticas. E aí, mas embora você tenha 30 anos, você tem uma carreira tão grande, você já fez tanta coisa. Primeiro você vai para São Paulo, de São Paulo você vem para o Piauí, você vai para Colômbia, eu acho, né? É, pra Costa Colômbia. Rica, e aí você vai para tanto lugar. Então me fala um pouco, assim, tenta traçar assim rapidamente assim uma linha do tempo. Você veio para cá, aliás, você foi primeiro para São Paulo, para quê? E aí depois você vem para cá, para quê? Uhum. Bem, o meu pai não queria deixar eu vir para Teresina, porque a ideia, quando eu terminei o ensino médio, era de fazer um curso de música, né? E aí, aqui em Teresina, não tinha só educação artística com habilitação em música. E aí, É. para Acho que até entrar. hoje, né? Não, hoje já tem Não, hoje já tem? licenciatura em Ah, música, já. E aí, para entrar no curso de música, eu ia ter que estudar teoria. Eu ia ter que estudar teoria musical e eu não tinha essa base de teoria musical, né? Então eu falei, pai, para eu tentar entrar numa faculdade de música, eu preciso estudar antes numa escola de música. E aqui em Teresina já tinha música para todos, já tinha a escola de música de Teresina na época, né? Tinha também a texto e música. Pesquisei e falei, bom, quero ir para Teresina. E aí, como aqui em Teresina a gente não tinha, na época, família, ele não queria que eu viesse sozinha, né? Apesar de meu irmão morar aqui, mas vai entender. E aí, eu falei para ele, pois então eu vou para São Paulo. Em São Paulo eu tinha as minhas tias, as irmãs da minha mãe. E aí pesquisei, eu falei, tá certo, eu vou para São Paulo, mas aí para ir para São Paulo eu vou para o melhor conservatório de São Paulo. Eu procurei. já que não vai ser Teresina, então eu vou É, arrebentar. eu vou botar para arregaçar aqui para ver se ele deixa eu ir para Teresina. Eu pensei, vou procurar o lugar mais para ver se ele deixa eu ir para Teresina. E não, ele não deixou eu vir para Teresina, eu procurei e aí eu estudei no Souza Lima, nesse tempo que eu fui para São Paulo. Mas não foi tão fácil assim. A minha mãe foi comigo e falou para ele que era barra limpa, podia deixar. E aí eles deixaram. E aí eu fiquei em São Paulo em 2009, né? Você conta assim, não foi tão fácil assim, realmente, porque quando a gente está contando a nossa história, está fazendo essa retrospectiva, as pessoas acham que foi tudo maravilhinha, do que a gente subiu no ônibus, no avião e foi. Não, gente, assim, é suado, dinheiro não se tinha. E aí Eu você fui de vai para ônibus. São Paulo. Eu fui de ônibus mesmo. Eu lembro do Passando 3 choro. dias dentro do ônibus. Eu lembro do choro na rodoviária. Minha irmã achava que eu não ia nunca mais voltar, eu acho. Que eles, assim, na verdade, a minha família me apoia muito e eles acreditam muito em mim. A minha irmã, a minha tia, quando me viram indo, acharam, a Moniz não volta mais, ela vai fazer sucesso e nunca mais vai ser como era antes, né? Então, eles acreditam muito. Né? Mas as coisas são muito difíceis, né? E aí eu fui para São Não são Paulo fáceis. Uhum. e aí o conservatório que eu estudava era também faculdade. Só que era uma faculdade filiada à Berkeley. E como era filiada à Berkeley, eles ainda não tinham o curso de música só no Brasil. Então eram 2 anos no Brasil e 2 anos em Boston. E aí eu pensei assim, bom, se eu estou no conservatório e já é caro, imagina que na época eram uns 300 e pouco, mas para mim isso era um absurdo depender do meu pai para isso, porque desde os 10 eu já Claro. trabalhava e tinha meu dinheiro. E eu tive que ir para São Paulo, não tocava, e eu tinha tudo que eu tinha que fazer, ele que tinha que arcar, e eu não gostava disso de jeito nenhum. E por causa disso eu saí de São Paulo e voltei para o Piauí. Porque eu pensei, se eu fizer a faculdade na UFP, coincidiu de, na época, já estarem tentando abrir a licenciatura, e eu entrei na licenciatura em música já, né? Se eu fizer a pública, eu posso tentar tocar e posso tentar voltar a me sustentar. Mas se eu ficar aqui, eu vou ter que passar 2 anos aqui, passar 2 anos nos Estados Unidos, e eu não achava isso justo, os meus pais gastarem tanto dinheiro comigo por causa de um sonho meu, enfim. E aí eu resolvi vir para a UFP, e foi a melhor coisa, a melhor escolha, porque todas as oportunidades que eu tive foi por conta do meu trabalho, do meu esforço.
E foi pela UFP que eu fui aprovada no intercâmbio para passar um semestre na Colômbia, foi pelo programa Bracol. Então, foi muito gratificante. E como artista, como compositora, eu fui para Costa Rica para esse É porque, pelo intercâmbio. que eu li, quando eu pesquisei você, você fez intercâmbio em vários lugares, né? E aí essa pessoa representa alguma coisa para você? Rapaz, não O tá Carlos parecido, Castro? não tá parecido com ele nessa foto. Não tá parecido com ele. Mas, enfim, o professor Carlos foi muito importante para mim, né? Foi o meu professor de composição na Costa Rica. Ele me aceitou na cátedra de 30 compositores que ele já tinha lá na Universidade da Costa Rica. E, assim, como eu falei, foi um intercâmbio artístico. Então, para ele me receber dentro da universidade, ele deve ter tido que mexer um pouquinho lá com os pauzinhos. Não sei como foi que ele fez. Porque esse intercâmbio eu passei como compositora brasileira. Foram 3 do Brasil nesse ano. E eu fui a única mulher nesse ano, né? E aí eu fui para lá para fazer esse trabalho de composição, estudar composição com ele e compor. Eu compus nessa época 6 canções, gravei 2 lá e gravei 4 aqui num EP. É um EP infantil que eu nunca lancei e espero lançar o mais breve possível, porque já vai fazer 5 anos e ele está guardado e gravado e nunca lançado. Mas Ah, o, lança, lança! mas o professor Carlos, ele é uma pessoa genial. Ele já ganhou o Grammy Latino 2 vezes, né? Isso, eu E pesquisei, vi sobre isso também. ganhou o Grammy Latino 2 vezes. E ele é uma pessoa incrível, assim, de uma humildade. Eu consegui trocar muita coisa com ele, aprendi muito com ele. Na época que eu fui, ele estava escrevendo uma ópera. E assim, ele me mostrou todo o processo de composição dele. Além de me acolher como aluna, ele ainda abriu a vida dele de compositor, de artista, que isso é incrível, né? E eu aprendi muito com ele mesmo, assim, a gente ainda tem uma relação até hoje. Ai, que maravilha, que lindo. Agora me diz uma coisa, Moniz, você falou algumas vezes aqui que né, quando você decidiu aí, junto com seus pais, ir para São Paulo, algumas pessoas disseram a Moniz não volta mais, vai fazer sucesso. Você acha que você faz sucesso, que você fez sucesso, ou que você ainda fará sucesso? O que é o sucesso? Sim, como eu nasci no interior, no interior, a gente imagina que o sucesso é a fama, né? Então, É aparecer na antes, televisão, né? A é, Elizabeth Bathory teve aqui na segunda-feira, disse que a mãe dela ama ver ela na televisão. Quando ela aparece na televisão, assim, a mãe dela tem a certeza de que ela é famosa. exatamente. E aí muitas vezes a gente acaba confundindo as coisas por conta disso também. Eu já fiz várias coisas, inclusive já fiz teste para o programa do Raul Gil, na época era para o quadro Jovens Talentos. Eu passei, mas tive o azar de me ligarem 2 anos depois, eu tinha 18, o quadro era até 17 anos. Eu tive umas coisas assim, de azar também. Ou Mas não, né? às vezes eu fico pensando nisso também. Eu acho que eu não estava preparada. Talvez eu virasse um meme eterno no Brasil. Eu acho que tudo que deu errado é porque não era a hora, né? Inclusive a própria faculdade de música, porque eu terminei o ensino médio em 2006 e eu entrei na UFP em 2011, né? Então, olha aí o tempo que eu passei fora da escola e sem estudar, né? Mas aí foi uma época muito boa para mim também, porque eu fiz muita música, escrevi muita música e eu fiz muitos shows também. Participei de festivais, enfim. E eu acho que eu entrei na universidade exatamente no tempo certo para encontrar as pessoas certas para me direcionarem, os professores certos, as professoras certas. E aí, por isso que eu consegui trilhar esse caminho que eu fico até sem ar de contar, né? Porque realmente é muita história.
É muita história. Monize, você, o que que você ainda tem dessa garotinha ainda? A cara de sono? A O cara que que de ainda resta chata. dessa garotinha na Monize Borges, cantora piauiense, reconhecida pelos seus colegas de trabalho, pelo público do seu estado, da sua terra? O que que ainda tem? E voltando à tua pergunta antes dessa, eu acho que eu faço sucesso porque eu sou bem-sucedida fazendo o que eu amo, que é viver da música, seja como educadora musical ou como cantora. Eu consigo fazer isso, eu nunca precisei trabalhar em outra coisa na minha vida. Minha carteira só foi assinada uma vez e foi como professora de música. Ai, E que orgulho. eu tenho orgulho de dizer isso, que eu não precisei procurar outras funções, né? Porque, na verdade, foi uma vontade minha mesmo, Deixa eu assim. mandar um beijo aqui para Tori Juan, que entrou, cantou no meu casamento. Eu tô te esperando aqui, viu, Tori? Beijo para você, minha linda. E aí? Que ótimo, porque sucesso, às vezes, as pessoas estão muito relacionando o sucesso a dinheiro, a isso que você falou, fama e tudo. E sucesso, às vezes, é só viver em paz, né, Moniz? Exatamente, viver em paz e viver feliz, porque eu acho que você fazer o que você não gosta só para ter status, né, para estar numa certa camada da sociedade, isso não te faz feliz, né? E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, graças a Deus, apesar de ser lisa. Como a grande maioria de nós, artistas. Um beijo para a Norma Sueli, que acabou de entrar. Tá dizendo que Ah, você é linda. E aí a neném, né? O obrigada, que que ainda Norma. tem dessa Monize aí? Que deixa eu ver quem foi que falou. A M Coelho.s disse que você é a mesma carinha de zanga que você tem. A mesma cara de zanga e de sono e de chata. Mas eu acho que o que eu tenho dessa neném aí é a criatividade, né? Que desde criança eu fui inquieta nesse sentido, no sentido da arte. E que eu ainda tenho os sonhos, porque os sonhos, eles, quando a gente chega, consegue realizar um sonho, aí vem outro sonho. E isso eu nunca perdi, né? Peraí, deixa eu mandar um beijo para minha tia que tá aqui assistindo, tia Yara. Mande um Beijo, beijo. tia Yara. Que tá dizendo Te que você é amo. linda. Lucas do Show tá dando boa noite pra gente, diretamente do Pernambuco. Muito obrigado, Lucas. Moniz, o nosso programa tá chegando ao fim, passa muito rápido. Eu passaria a noite inteira conversando com você, mas os convidados ficam enciumados. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Essa temporada do Em Casa tá quase acabando. A gente ainda vai ter grandes nomes por aqui, como Silmara Silva, Lucas Coimbra. Sexta-feira tem Laiane Holanda. Vai ter uma série de gente maravilhosa, mas fica ligado, porque acaba dia 21 de julho com Rita Benedito e a gente vai estar contando com a audiência de vocês. Mas antes de acabar o programa com a Moniz, eu não posso deixar de fazer aquele quadro que quem acompanha o nosso programa sabe, que é o Sem Querer Querendo, que é divertidíssimo. Eu vou explicar para a Moniz como é. Moniz, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder querendo, mas você vai me falar coisas sem querer, por exemplo. Porque à medida que você for respondendo, eu vou te mostrar um objeto e você vai ter que incluir o nome desse objeto na sua resposta. Deu para Ai, meu entender? Deus. Acho que sim, Por mas exemplo, tô preocupada. vamos supor que eu diga assim, que é o exemplo que eu uso sempre. Moniz, o que, é que você acha do governo brasileiro? Aí você vai dizer, olha, o governo brasileiro hoje é um governo, aí eu te mostro uma caneta, que quem está dominando a caneta, que está com a caneta na mão é um idiota, né? Entendeu, né? Eita, vai. Manda um beijo para Juliana Costa, uma querida talentosa. Juliana, vamos vir para Em Casa também. Convido o Ela ia pessoal assim tirar ao de vivo, Moniz. letra esse quadro aqui. Eu A convido o Juliana. pessoal assim ao vivo, que é para eles não terem maneira de dizer não, né? Porque tá ao vivo e diz assim, vou sim, aí depois eu ligo, ó, você disse que ia, tá gravado. Então vamos lá. Então vamos lá. Moniz Vai. Borges, o que você diria para qualquer pessoa que esteja começando no campo da música, que queira ser cantor? Eu diria para a pessoa ser persistente e trabalhar e estudar muito, né? Eu acho que são as três coisas mais importantes e não pode Bola de deixar cair a golfe. bola. Não Não é a pode deixar bola, cair a pronto. bola de jeito nenhum. Meu Rolha. Deus, sobre a mesma coisa?
É isso, vai respondendo, vai Beleza. dizendo. Não pode deixar cair a bola e caso algo de ruim aconteça, não tem nada melhor do que abrir aquele vinho de rolha para afogar as mágoas. Eu sou cego, que é Termômetro. isso. Termômetro. E não pode deixar a pressão subir quando se estressar, viu? Tem que abaixar a pressão e seguir em frente. Ai, mano, olha, você foi ótima. A Juliana Costa já tá dizendo que topa e eu já vou ligar pra ela na hora que terminar aqui. Aí tu começa por esse quadro bem aí que tu vai ver a audiência. Que aí é Monize, a a Tamísia tá aqui. A Tamísia tá aqui dizendo que você é talentosíssima. Aristóteles Pegado entrou já no final do programa. Monize, meu amor, muito obrigado por você ter vindo. Eu passaria a noite inteira conversando com você. Primeiro, porque você é uma pessoa adorável. Segundo, porque você tem uma história linda para contar. Tá, mas eu preciso encerrar. Muito obrigado por você ter reservado esse tempo pra gente, tá, Monize? Tá bom. Eita, a Camila tá falando aqui que era para ter pedido para responder cantando. Aí Cantando. Olha, mais malvada ainda. Silmara Silva tá aqui, minha querida Silmara Silva, uma grande artista piauiense. E vamos encerrar o programa com a Monize cantando, né? Monize, meu amor, obrigado por ter vindo. Um beijo enorme para você. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Tchau, tchau. Passa dia, chega a noite, vou a vida no entorno e eu pensando em você e eu fazendo qualquer coisa, contanto que seja juntos. Chega o fim de semana e em 2 segundos já passou. É que quando estou ao seu lado parece que o tempo corre. O melhor livro, o melhor disco, melhor canção que vem à mente agora. Sem a menor sombra de dúvidas, tem algo teu e o que eu faço? Não sei lidar com a ausência e não quero, por favor. Se o teu amor por mim um dia se for, promete que de vez em quando, pelo menos, vem ver como eu estou.